Bom, a gente segue nesse assunto porque o presidente americano Donald Trump, olha só que contraste, minha gente. Tá aí. Tô vendo o pessoal com medo ali É o pessoal escondido, né? Escondido. No porta-aviões, todos escondidos ali, com medo da flechada do ditador Nicolás Maduro. A gente segue trazendo essa informação que Donald Trump realizou algumas reuniões em Washington sobre o futuro do Maduro. Negociações informais entre a Casa Branca e também o Palácio de Miraflores mostraram que Maduro ofereceu renunciar depois de um período de transição de 2 a 3 anos, em troca de garantias e de mais acesso de empresas americanas ao petróleo venezuelano, estimado em 300 bilhões de barris. A proposta foi rejeitada pelo governo americano. Com o porta-aviões Gerald Ford posicionado no Caribe, Trump aprovou medidas para pressionar a Venezuela e autorizou a CIA a realizar ações secretas no país, como operações cibernéticas e psicológicas. Desde setembro, os Estados Unidos mantêm a maior mobilização militar na região em mais de 6 décadas, com cerca de 15 mil militares, navios de guerra e 21 ataques contra embarcações associadas ao tráfico, que resultaram em mais de 80 mortos. Documentos indicam que a CIA identificou instalações relacionadas ao tráfico na Venezuela, enquanto o Pentágono prepara listas de possíveis alvos, como campos de drogas e unidades militares ligadas a Maduro. Entre as opções analisadas, há desde operações de forças especiais com o objetivo de capturar ou eliminar Nicolás Maduro, que tem recompensa de 50 milhões de dólares, até planos para tomar campos de petróleo ou infraestrutura energética. Ana, essa informação saiu inclusive no New York Times, né, de que Donald Trump rejeitou sumariamente essa proposta de Nicolás Maduro. A gente tem essas informações já há algum tempo de que Nicolás Maduro estaria tentando ali, né, uma negociação em paralelo para tentar salvar a sua pele, mas essa proposta, por enquanto, foi rejeitada. Paula, a única solução para o Maduro atualmente é alguma solução imediata de entrega de poder e outras coisas, porque ficar no poder 2, 3 anos, isso não vai acontecer. Donald Trump não está movendo esse arsenal militar para o Mar do Caribe para ficar ali parado esperando 2 anos o Maduro decidir o que ele quer fazer. Repito, Paula, no nosso programa de sexta-feira, no De Leste a Oeste, nós vamos falar, nós temos um especial sobre a crise dos mísseis de Cuba e como isso, lá em 1962, se conecta a 2025. E o Donald Trump, ele estuda a história americana, a história global. Ele sabe da influência de Cuba, da influência do Irã, da influência da Rússia na América Latina. Donald Trump não vai... Qualquer plano que apresentem para o Donald Trump, não, o senhor pode esperar 6 meses, o senhor pode esperar 1 ano, não vai acontecer. O Maduro é considerado pelo Departamento de Estado americano, independentemente se é Donald Trump, republicano ou democrata Joe Biden, um chefe de cartel narcoterrorista. E é assim que ele vai ser tratado. Portanto, e o que mais impressiona, como você disse, uma notícia dessa, com essa riqueza de detalhes dos bastidores, no New York Times, porque os Estados Unidos não reconheceram a eleição de Maduro como uma eleição legítima. E não apenas isso, mas quando a gente fala, não, às vezes o cartel infiltrou no Estado. No caso da Venezuela, não é assim que os americanos enxergam. Foi um cartel, o narcoterrorismo que se infiltrou no Estado. Não, eles enxergam que o Estado é o Estado puro de narcoterrorismo e isso precisa ser eliminado, além de ser uma ditadura, do povo venezuelano estar sofrendo, é uma ameaça no contexto do tabuleiro geopolítico na América Latina. A gente vai explorar bastante isso no programa de sexta-feira de Leste a Oeste, às 8h30, Paulo.
Piotr, fez bem aí a Casa Branca em rejeitar essa oferta de Nicolás Maduro, bastante ousada, por sinal? Acho que a Ana já fez menção aí, é abusado, é um negócio sem nexo. Agora, ele tenta ganhar tempo. Ele tenta ganhar tempo porque alguém, eu não acho que ele chegou a essa conclusão sozinha, porque o Maduro não é exatamente um sujeito intelectualizado. O antecessor deles, o Hugo Chávez, sim, tinha lá alguma formação, não é o caso do Maduro. Mas alguém deve ter falado isso para ele, vai falando. E aí tem essa coisa ridícula dos índios, indígenas com arco e flecha para treinar outras pessoas, como se isso fosse mudar o cenário numa eventual invasão. Vamos lá, né? Nós estamos no século XXI, o sujeito vem com um negócio de 1500. Tá? Então, mas ele ganha tempo porque alguém contou para ele que as relações internacionais no século XXI, as coisas não são fáceis. Veja só, a Rússia achou que ia resolver o problema da Ucrânia em semanas. E por quê? Porque você não pode usar armas de destruição em massa aí. Claro que a Rússia teria arsenal para isso, tá, mas isso significa o quê no dia seguinte? E óbvio que os Estados Unidos, porque são uma democracia sólida, não vão fazer uma invasão gratuita na Venezuela, em que pese o fato de o povo venezuelano estar sofrendo com uma ditadura sanguinária, violenta, que deveria juntar todos os outros sul-americanos, e não juntou até agora. O Brasil, por exemplo, do Lula, né, é incapaz de fazer isso, de reconhecer o estado de coisas. Agora, então o que o Maduro faz? Ele vai ganhando tempo. Porque óbvio também que os Estados Unidos se decidirem por uma invasão, e aí a coisa é bem diferente da Ucrânia, porque aqui nós estamos falando de um regime despedaçado. Ali não, ali eram... Os russos tinham um desejo de expansão territorial do século XX, que não cabe mais hoje. Os americanos não têm desejo de ocupar a Venezuela, têm desejo de retomar democraticamente a Venezuela e devolver a Venezuela ao povo. Aliás, porque tem um presidente eleito, inclusive, que não está no poder porque houve uma fraude. Então, quer dizer, a situação é diferente. É só, digamos, dar poder novamente ao povo que hoje vive oprimido uma ditadura. Mas mesmo assim, não é fácil você fazer isso aí. Você não tem essa licença que o século XX dava a países mais poderosos de invadir outros lugares e tomar território. E olha que eu vou insistir de novo, nem é esse o interesse americano e nunca foi. Mas não é fácil, porque isso tem custo. No dia seguinte acontece o quê? Eu não estou nem falando de baixas, eu estou falando, e depois? E aí você tem reações internacionais, em que pese o fato de você estar livrando um país, um povo inteiro, de uma ditadura, de novo, sanguinária, violenta, abjeta por todos os aspectos. Basta ver o que nós já colecionamos de casos assim horrendos da Venezuela. Eu recentemente, eu chamo isso de sorte, eu peguei um táxi aqui em São Paulo, era um motorista venezuelano, engenheiro, trabalhando como motorista aqui, porque ele falou, aqui eu vivo, lá eu estaria morto. Começou assim a conversa, imagina os detalhes que ele foi me contando. E são coisas terríveis, conseguiu trazer a família, estava feliz da vida por isso. Mas imagina só, então quer dizer, não é tão fácil, né? Aí o Maduro em algum momento fica ganhando tempo. Agora, a pergunta que a gente se faz é, até quando a Casa Branca vai suportar isso? Porque, como mencionou a Ana, ela não mobilizou o maior porta-aviões que ela tem, e isso é uma projeção de poder, porque ele manda recado à China e aos chineses e também a Moscou, dizendo, olha, não vem com essa história de querer ajudar um regime vergonhoso como esse. Há limites para as coisas. E aqui nós estamos falando da América Latina. Mas não mobilizou isso à toa. Então, eu fico imaginando qual é exatamente, neste momento, a estratégia americana diante de que se tem relativamente um impasse. Porque o Maduro não tem mais nada a perder, essa é a questão. Ele vai se refugiar onde? Né? E para ele, né, que está nesse momento que não tem nada para negociar, né, permanecer, e o próprio Trump já ensinou que ele estaria com os dias contados, permanecer na negociação é uma pequena vitória, por enquanto. Ainda que seja fazendo esse papel ridículo de recrutar os... É a mesma situação do Mauro Vieira. Mas ele não sente isso, né? Esse ridículo, para ele, não muda nada. Ele acha que ele está ganhando sendo ridículo. A esquerda não tem problema com ridículo. A esquerda latino-americana nunca teve problema com coisas que dão errado, porque ela só conseguiu propor coisa que dá errado aqui na América Latina, e com o ridículo. Nunca tiveram. Basta ver o histórico, basta ver o presente aqui do Brasil, inclusive, com as declarações da esquerda em relação ao projeto antifacção. É tudo ridículo, tudo absurdo, mas eles não têm problema, eles não têm esse pudor.